Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conectado. Você vai ouvir parte 3 da teologia do apóstolo São Paulo à igreja aos Efésios. Se sente pronto para ouvir? A igreja de Deus, o povo mais poderoso do mundo. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. A Bíblia diz: por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Kyrios e Jesus, e no amor para com todos os ágios, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 16. Fica conectado. Você vai ouvir a igreja de Deus, o povo mais poderoso do mundo. Eu fico imaginando as orações do apóstolo São Paulo são ponto culminante da sua teologia. A oração é o índice do seu senso de valores. A oração é o espelho da vida interior. Em Efésios capítulo 1, versículo de 1 a 14, o apóstolo São Paulo mostra-nos que somos o povo mais rico do mundo. Mas agora o apóstolo São Paulo, pede para Deus abrir o nosso entendimento a fim de que saibamos que somos o povo mais poderoso do mundo. O apóstolo São Paulo, começa com uma grande bênção. Efésios capítulo 1, versículo de 1 a 14, e continua com uma grande intercessão. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. Se sente feliz ao saber dessa verdade? Em suas orações na prisão, o apóstolo São Paulo menciona as bênçãos que deseja que os cristãos conheçam. Em nenhuma das orações o apóstolo São Paulo pede bênçãos materiais. Eu continuo imaginando, há dois extremos em relação às questões das bênçãos de Teós. Em primeiro lugar, alguns cristãos apenas oram em favor de novas bênçãos espirituais, aparentemente ignorando o fato de que Deus já os abençoou em Jesus Cristo com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Em segundo lugar, outros ficam negligentes e não demonstram vontade de conhecer nem de experimentar com mais profundidade seus privilégios em Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo não pede o que não temos, mas pede que Deus abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento,
para sabermos o que já temos. Quero que se lembre disso. A fé vai além da razão, mas baseia-se nela. O conhecimento é a escada através da qual a fé sobe mais alto. É o trampolim de onde pula mais longe. A palavra grega usada pelo apóstolo São Paulo, epignosis, conhecimento, deve ser distinguida de gnosis, cuja tradução é conhecimento. A palavra composta epignosis é uma amplitude de gnosis, denotando um conhecimento mais amplo e mais completo. Esse conhecimento mais amplo e mais completo, esse conhecimento pleno, é aquele que advém da intimidade experimental. É mais do que conhecimento acadêmico e teórico, é o conhecimento da intimidade, é pessoal. Quero que se lembre disso. Paulo, apóstolo, ora para que a igreja em Éfeso tenha discernimento espiritual. O apóstolo São Paulo faz um duplo pedido em sua oração. Em primeiro lugar, ele pede espírito de sabedoria, para que o Theos de nosso Kyrios Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento epignosis dele. Efésios capítulo 1, versículo 17. A Bíblia diz: eu acredito. Pense mentalmente. Aristóteles definia sofia, sabedoria, como o conhecimento das coisas mais preciosas. Cícero, como o conhecimento das coisas humanas e divinas. A sabedoria é a resposta aos problemas eternos da vida e da morte, de Deus e do homem, do tempo e da eternidade. Sabedoria é o conhecimento iluminado por Theos. A mente natural não consegue discernir as coisas espirituais. Somos como Geazi, só vemos com os olhos da carne, mas não com os olhos espirituais. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Theos, é ver a vida como Theos a vê. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Há muitas pessoas que têm conhecimento, mas são tolas. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria representa olhar para a vida com os olhos de Theos e perceber o que ele está fazendo para depois envolver-se e comprometer-se nisso. Quero que se lembre dessa verdade. Em segundo lugar, o apóstolo São Paulo pede espírito de revelação em sua oração e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios capítulo 1, versículo 17. Coloque a Bíblia em sua mente. Só o espírito de Theos pode abrir as cortinas da sua alma para que entenda as riquezas de Theos. O apóstolo São Paulo não fala aqui da prática de buscar novas revelações a parte das Escrituras. Ele, o apóstolo São Paulo, não está falando que os cristãos devem buscar outra fonte de conhecimento da vontade de Deus além das Escrituras. Espírito de revelação quer dizer a visão de todas as coisas, não apenas deste mundo que está desaparecendo, segundo Paulo em 1 Coríntios 7:31, mas a visão dos valores tal como eles é trazidos do céu, do trono de Theos.
Quero que se lembre disso. O apóstolo São Paulo ora para que a igreja aos Efésios conheça a Deus plenamente. Uma coisa é conhecer a respeito de Theos, outra bem diferente é conhecer a Theos. O ateu diz que não há Deus para se conhecer. O agnóstico diz se há Deus, ele não pode ser conhecido. Mas o apóstolo São Paulo encontrou Deus na pessoa de Jesus Cristo e entendeu que o homem não pode conhecer nem a si mesmo sem o verdadeiro conhecimento de Theos. O conhecimento de Theos, epignosis Theos, é a própria essência da vida eterna. Conhecer a Theos pessoalmente é salvação. João capítulo 17, versículo 3, a oração de Jesus Cristo. Conhecer a Theos progressivamente é santificação. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus perfeitamente é glorificação. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 a 12. A Bíblia diz, eu acredito, o apóstolo São Paulo reúne 3 grandes verdades que deseja que os cristãos saibam. Elas referem-se ao chamamento, à herança e à dinamis de Theos. Fica conectado, ouça agora, a esperança do chamamento de Theos. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual seja a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Coloque a Bíblia em sua mente. O mundo antigo era um mundo sem esperança. Efésios capítulo 2, versículo 12. Fique de olho na esperança da palavra de Deus, a Bíblia. Diziam uma expressão popular: nunca ter nascido é a maior felicidade, a segunda é morrer a nascer. Para os cristãos, contudo, o futuro era glorioso, é glorioso, pois Deus Pai nos escolheu e nos adotou. Deus Filho nos redimiu e nos perdoou. E Deus Espírito Santo nos selou e nos deu sua garantia. O futuro não era mais algo que se devia temer ou que se devia aceitar com resignação. Deveria agora ser encarado com anelo e esperança. A esperança está depositada na fé em Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo ora para que a igreja aos Efésios venha a conhecer e a experimentar essa gloriosa esperança. Ele, o apóstolo São Paulo, ora para que a igreja aos Efésios possa usufruir toda sua riqueza espiritual. Deus chamou-nos para sermos de Jesus Cristo e para a santidade. Theos nos chamou para a liberdade e para a paz. Theos nos chamou para o sofrimento e para o seu reino de glória. Tudo isso estava na mente de Theos quando nos chamou. Essa esperança não é apenas um vago e melancólico anseio pelo triunfo da bondade, mas algo garantido pela possessão presente do Espírito Santo de Deus como garantia. Quero que se lembre disso. Fique de olho na glória da herança de Theos. Paulo está falando que Deus é a nossa herança.
Salmo 16:5 diz que Deus é a nossa herança, mas agora o apóstolo São Paulo diz que somos a herança de Theos. Aqui não é herança que Deus outorga, mas a herança que ele recebe. Essa frase não se refere à nossa herança em Jesus Cristo, mas à sua herança em nós. Essa é uma extraordinária verdade, quero que se lembre disso. Deus olha para nós e vê em nós sua gloriosa riqueza, sua preciosa herança. Jesus Cristo verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Isaías 53:11. O apóstolo São Paulo expressa aqui o desejo de que os cristãos compreendam quão preciosos eles são para Theos. Eles, os cristãos, são o troféu da graça de Theos. O tesouro dos cristãos está em Theos, e no sentido bem verdadeiro, o tesouro de Theos está nos santos. O apóstolo São Paulo ora para a igreja aos Efésios, para que os cristãos possam entender o quão preciosos eles são para Theos. Eu e você somos a igreja que Deus comprou com o sangue de seu Filho amado Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículo 28. Somos a noiva do Filho de Deus, Jesus Cristo e os Theos. O Senhor Kyrios nos escolheu para sermos a sua possessão eterna. Ele, Deus, nos fez troféus da sua graça e monumentos para a sua glória. Seu chamamento aponta para o passado, a herança aponta para o futuro. Nós somos a riqueza de Theos, o presente de Theos, o tesouro de Theos, a menina dos olhos de Theos. Somos herdeiros, cordeiros, santuários, ovelhas e delícias de Theos. Quero que se lembre disso. Fique agora conectado, ainda mais, de olho na grandeza do poder de Theos. Efésios capítulo 1, versículo 19 a 23. Qual a suprema grandeza do seu dinamis para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente, você vai gostar do resultado. Se o chamamento de Theos olha para o passado e a herança para o futuro, o poder dinamis de Theos olha para o presente. O apóstolo São Paulo enfatiza o dinamis Theos, usando 4 palavras distintas para a palavra poder. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios capítulo 1, versículo 19. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. Em primeiro lugar, dinamis traz a ideia de uma dinamite, um poder irresistível. Em segundo lugar, energia, o poder que trabalha como uma energia. Em terceiro lugar, ischus, poder, grande força inerente. Em terceiro lugar, kratos, o poder ou força exercida. O apóstolo São Paulo faz uso dessas palavras para enfatizar a plenitude e a certeza desse poder. Esse poder é tão tremendo que é o mesmo que Deus exerceu para ressuscitar seu Hiós, Jesus Cristo.
Dinamis Theos, o poder de Deus que está à nossa disposição, é visto em 3 eventos sugestivos: a ressurreição de Jesus Cristo, Efésios 1:20, a ascensão e a entronização de Jesus Cristo, Efésios 1:20 e 21, o senhorio de Jesus Cristo sobre a igreja e o universo, Efésios 1:22 e 23. Agora, quer saber qual a medida do poder de Theos? Algo do superlativo desse poder é resultado pelo notável acúmulo de termos: suprema grandeza do seu poder, atuação, força, poder. Essa abundância de palavras sugere a ideia de poder, cuja simples expressão exaure os recursos da linguagem e chega a desafiar a enumeração. Quero que se lembre disso. Fique atento na suprema demonstração do poder de Deus, o qual exerceu ele em Christos, ressuscitando-o dentre os nécros e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais epurâneos. Efésios 1:20, acima de todo principado e potestade e dinamis e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios 1:21, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à eclésia, à igreja, Efésios 1:22, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 23. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. O poder que atua nos cristãos é o poder da ressurreição. É o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os nécros, assentou-o à direita de Deus e lhe deu a soberania sobre o universo inteiro. Esse poder é como um caudal impetuoso que arrasta com sua força os obstáculos que encontra pelo caminho. A morte de Jesus Cristo é a principal demonstração do amor de Deus, mas a ressurreição de Jesus Cristo é a principal demonstração de Dinamis Theos. Ao desenvolver esse tema, o apóstolo São Paulo apresenta 3 afirmações a respeito do que Theos fez em Jesus Cristo e por seu intermédio. Quer ouvir? Fica conectado. Em primeiro lugar, a ressurreição e exaltação de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21. A ressurreição autenticou o ministério de Jesus Cristo, selou sua obra de redenção, marcou o começo de sua glorificação e foi a confirmação pública de que o Pai aceitou seu sacrifício. Quero que se lembre disso. Depois de haver ressuscitado a Jesus Cristo dentre os mortos, Deus manifestou seu dinamis, fazendo assentar-se à sua direita. A direita de Theos é uma figura de linguagem indicando o lugar supremo, privilégio e autoridade. A mais alta honra e autoridade no universo foi tributada a Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, versículo 18. Diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele, Jesus Cristo, foi entronizado acima
de todo principado e autoridade. Efésios 1, 21. Jesus Cristo domina sobre todos os seres inteligentes, bons e maus, angelicais e demoníacos. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o domínio universal de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 22. A exaltação de Jesus Cristo abrange o soberano domínio sobre toda a criação. A cabeça que um dia foi coroada com espinhos leva agora o diadema da soberania universal. Todas as coisas estão sujeitas a Jesus Cristo. Todo joelho vai se dobrar diante dele, Jesus Cristo, no céu, na terra e debaixo da terra. Tanto a igreja como o universo têm em Jesus Cristo o mesmo cabeça. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. Isso significa que tudo está sujeito e subordinado a ele, Jesus Cristo. As palavras implicam absoluta sujeição. A mais alta honra e autoridade no universo foi tributada a Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, a preeminência de Jesus Cristo sobre a igreja. Efésios, capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. Theos estabeleceu uma relação singular entre Jesus Cristo e a eclésia, a igreja. Jesus Cristo é o grande dom de Deus para a eclésia. O fato de Jesus Cristo ser o cabeça da eclésia ressalta três coisas. Primeiro, Jesus Cristo tem autoridade suprema sobre a eclésia, a igreja. Ele, Jesus Cristo, governa a igreja, dirige a igreja e guia a igreja. Segundo, entre Cristo Jesus e a igreja existe uma união vital tão íntima e real como é a da cabeça com o corpo. É uma união íntima, terna e indissolúvel. Terceiro, a eclésia é inteiramente dependente de Jesus Cristo. De Jesus Cristo, a igreja deriva sua vida, seu poder e tudo quanto é necessário à sua existência. Tanto o universo quanto a eclésia têm em Cristo Jesus, o Yeshua HaMashiach, o mesmo cabeça. A igreja é a plenitude de Jesus Cristo. A igreja está cheia da sua presença, animada pela sua vida, cheia com seus dons, poder e graça. A igreja é o prolongamento da encarnação de Jesus Cristo. A igreja é o seu corpo em ação na terra. A igreja está cheia da própria Trindade, Filho, Pai e Espírito Santo. No tocante à sua essência divina, Jesus Cristo, em sentido algum, pode depender da igreja, nem ser completado por ela. Contudo, como esposo, ele, Jesus Cristo, é incompleto sem a esposa. E Jesus Cristo, como videira, não pode pensar nele seus ramos. Como pastor, Jesus Cristo não se pode vê-lo sem suas ovelhas, e ainda mais, como cabeça, ele, Jesus Cristo, encontra sua plena expressão em seu corpo, a eclésia. À luz do que o apóstolo São Paulo pediu em oração à igreja aos Efésios, como você avalia a sua vida espiritual? Você tem usufruído as riquezas que tem em Jesus Cristo? Você tem crescido no relacionamento íntimo com Deus? Você conhece mais a Deus? Você tem fome de Deus? Você compreende a esperança do seu chamado, de onde Deus o chamou, para que Deus o chamou e para onde Deus o chamou? Você compreende o quão valioso você é para Deus?
Você tem experimentado de forma prática o poder da ressurreição em sua vida? Quero saber sua resposta. Você sente e sabe, tem convicção que a sua alma está salva em Jesus Cristo? Se não, aqui agora, peça perdão a Deus, em nome de Jesus Cristo, por todos os seus pecados. Aqui agora, entregue sua alma ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Só Jesus Cristo salva e é a solução para a sua alma. No momento de decisão, em Jesus Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva. Se sente preparado a exercer e colocar sua confiança e fé em Jesus Cristo? Esse é o momento que você tanto esperava. Faça desse momento um marco histórico em sua vida, um marco de mudança, transformação e salvação. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar aqui e agora em Jesus Cristo.